Olá pessoal, boas-vindas à terceira temporada de As Mentiras que os Negacionistas Contam, aqui no nosso canal O que Você Faria Se Soubesse o que Eu Sei. É uma temporada especial, em parceria com o Fakebook Eco, iniciativa do Observatório do Clima, para enfrentar a desinformação e as distorções sobre a questão ambiental no nosso país. Hoje nós vamos falar de 4 mitos que os negacionistas adoram espalhar por aí sobre a Amazônia e clima. Bora conferir? O primeiro desses mitos é aquele que diz que a Amazônia existe porque chove e não chove porque tem a Amazônia, como se chuva e floresta não tivessem uma relação de mão dupla. Na realidade, a visão simplificada de que existe floresta porque chove é uma visão ultrapassada do ponto de vista científico já há bastante tempo. Todas as evidências mostram que existe aquilo que a gente chama de um feedback, uma retroalimentação entre floresta e precipitação. Para a gente ter uma ideia, as árvores têm um sistema de raízes que bombeia a água diretamente das camadas mais profundas do solo e, pelo processo de evapotranspiração, essa água sai pelas folhas e volta para a atmosfera. Então, a Amazônia tem sim um papel fundamental na reciclagem de vapor d'água sobre o continente sul-americano. Tanto é que o transporte desse vapor pelo chamado jato de baixos níveis configura aquilo que vários cientistas chamam de rios aéreos ou rios voadores. Como se isso não fosse suficiente, o simples fato de o ar úmido ser menos denso que o ar seco favorece a circulação atmosférica com correntes ascendentes sobre a floresta, o que por sua vez ajuda a produzir mais chuva e trazer mais umidade do Oceano Atlântico para dentro da América do Sul. O segundo mito é aquele que diz que se derrubar a floresta, 10, 20, 30 anos depois, ela volta toda ao normal do jeitinho que era. Bom, isso é uma falácia por completo, não tem nenhum cabimento dentro do conhecimento científico sobre ecologia. A gente sabe que para um bioma se recuperar, o processo é extremamente complexo. Numa área desmatada, quem primeiro chega são as chamadas espécies pioneiras, espécies em geral de plantas muito generalistas, sem maiores exigências, nem de umidade, nem de nutrientes, nem de interações mais complexas entre outras espécies de plantas e animais. O que acontece, portanto, é que somente depois de uma longa e complicada sucessão ecológica, outras espécies mais específicas, com outros papéis, começam a chegar no ecossistema. E aí ele começa a ter alguma semelhança com o bioma original. Ainda assim, trata-se de floresta secundária. E floresta secundária não é floresta primária. Cada uma tem um comportamento diferente, cada uma tem características diferentes. O último elemento, que é justamente o da fauna, esse então é mais complicado ainda. É muito difícil você pensar que a fauna de um ecossistema devastado possa retornar ao que era. Muito provavelmente isso não tem como ocorrer de modo algum e a perda de fauna se torna irreversível, sendo que nesse caso, plantas que dependem de determinadas interações com animais, sejam eles vertebrados ou insetos, para dispersar sementes ou para polinização, terminam se perdendo por completo. No caso da Amazônia especificamente, como o solo da floresta é pobre, se nós perdermos a camada superior de matéria orgânica, aí então, meus amigos, não tem jeito mesmo. É uma completa ilusão, uma completa falácia de quem está a fim de proteger os interesses dos desmatadores. O terceiro mito é aquele que diz que a Amazônia não é o pulmão do mundo e por isso ela não tem importância sobre o clima global ou sobre o ambiente planetário. Aí tem uma meia-verdade, porque de fato as florestas, os bosques, as matas não são responsáveis pela maior parte do oxigênio que nós temos na atmosfera. Pelo contrário, estima-se que apenas 24% desse oxigênio venha das florestas, sendo que o restante, em sua grande maioria, depende justamente do fitoplâncton, da fotossíntese realizada nos oceanos. No entanto, a importância da Amazônia para o clima global não tem a ver com O2, tem a ver com CO2. O que acontece aí é que a quantidade de carbono estocada
na vegetação e no solo da Amazônia é tão grande que equivale a nada mais, nada menos do que 10 anos de emissões humanas de CO2 no mundo todo. Ou seja, algo em torno de 0,4 trilhões de toneladas de CO2 seriam produzidos se todo o carbono hoje na vegetação e no solo da Amazônia chegassem à atmosfera. Isso seria uma calamidade completa, uma verdadeira bomba de carbono, porque elevaria, muito provavelmente, a concentração desse gás em mais de 50 partes por milhão de uma vez só. E isso a gente não pode permitir. O mais grave disso tudo é que, embora a Amazônia de fato consuma o grosso do oxigênio que ela produz, ela ainda assim é um sumidouro importante de carbono. Acredita-se que nos anos 1980 e 1990, ela era capaz de sequestrar pelo menos 2 bilhões de toneladas de CO2 por ano. Recentemente, esse sumidouro ou sorvedouro de carbono já reduziu para algo em torno de 1 bilhão anual. E as projeções não são nada favoráveis. Pelo contrário, com o aquecimento global, secas como aquela de 2005 se tornam cada vez mais frequentes, aumentando a mortandade de árvores, inibindo a fotossíntese e fazendo com que, em partes da floresta, hoje já 20% do território, a gente tenha, ao invés de um sequestro de carbono, uma retirada de carbono da atmosfera, emissão de carbono. Ou seja, a floresta em processo de degradação e impactada pelo aquecimento global, seja pela seca, seja pelas altas temperaturas, pode deixar de ser um sumidouro de carbono e passar a ser uma fonte de carbono. Em outras palavras, a Amazônia tem um enorme papel de regulador do clima global. O quarto mito é aquele que vem bem a calhar para os interesses dos grandes desmatadores. É aquele que diz que as queimadas na Amazônia são naturais. Como a gente sabe, isso é uma falácia. No ambiente hiperúmido de uma floresta tropical como a Amazônia, não temos as condições meteorológicas para produzir fogo que se propague de maneira espontânea. É necessário que nós tenhamos baixa umidade, altas temperaturas e ventos para que isso seja produzido. Lamentavelmente, embora isso não ocorra naturalmente hoje, existe um risco real de, num processo de savanização da Amazônia, ou seja, de substituição da rica e densa floresta tropical por uma vegetação mais rasteira e mais empobrecida, os incêndios passem a ocorrer de forma natural, ou incêndios produzidos artificialmente tendam cada vez mais a sair completamente do controle. Esse é um grande risco que nós temos ao longo do século XXI, justamente em função do aquecimento global. A gente viu o que aconteceu na Austrália, a gente viu o que aconteceu na Califórnia e a gente vê o que acontece no Pantanal. A gente não quer que isso siga se repetindo ano após ano na Amazônia. Pois é, como vocês viram, os negacionistas tentam de todo jeito enganar a população espalhando inverdades sobre a Amazônia e o clima. A verdade é que o nosso maior bioma, a maior floresta tropical do planeta, reservatório da maior biodiversidade e da maior quantidade de água doce, é sim extremamente relevante para o clima global. E é por isso que toda a humanidade precisa defendê-la. Um forte abraço e até o próximo episódio de As Mentiras que os Negacionistas Contam. Tchau, tchau!